tá ficando chique demais. Agora só falta um patrocinador para as nossas louças. Master E comidas. Comidas, porque eu não sou obrigado. Você que fez? Que hora, não, agora nós vamos falar disso. Daqui a pouco nós já vamos falar da comida. Vamos lá. Bora! Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio. Acabou. Já teve Uma um corte. criança Já teve apareceu. um corte aí. Apareceu. Vai ser o primeiro que vai pro ar. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geranium Cast. Estamos muito felizes hoje com o nosso convidado. Hoje o nosso dia prometia ser super chuvoso, mas tá lindo. Então vamos lá para mais uma gravação. E aqui ao meu lado, Carla, minha sócia. Sou Jo. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao nosso convidado, Felipe. Olá, meninas. Oi, obrigado por convidar a gente aí. Vai ser um papo bacana, eu acho. Vamos lá. E vamos falar sobre o currículo do Felipe, quem ele é, afinal, né, gente? O Felipe, ele é graduado em psicologia, hoje é um psicólogo. Mandem perguntas Já tava aqui. fazendo terapia. Nosso antes de gravar, a gente já estava numa sessão. A gente já estava aqui. Ele é graduado em psicologia, ele tem formação em hipnoterapia pela Omni Brasil, ele é formado em hipnoterapia pela Nefes, uma coisa assim. Ele é terapeuta holístico também. Tá alguém me ligando? Ele tem formação em neurolinguística. Ele tem formação Você vai explicar tudo isso pra gente. conceitos 3 em 1 da Nefes também, constelação familiar. Ele é filho do Acioli e da Gladys. Olha, descobriu uns E negócios aí. ele é casado com a Priscila e tem um filho Eric, pequenininho aí. Fizeram um Trabalho de baixou a capivara, casa. né? Você acha Opa! Investiga a mulher, quando Aham. quer investigar a vida da pessoa, ela A gente consegue. consegue. Vocês contaram os últimos 10 anos da minha vida. É. É isso que vocês contaram. aí, Então né, hoje nesse a gente quer que você conte desde o começo, toda Então, a tua de história. 23 anos aí, então os últimos 10 anos, né? Logo. Ah, não Nossa! sei. Novinho, né? Pele de pêssego. Nós preparamos um delicioso café. Todo fitness, ele parece que não, Felipe, mas ele é todo sem glúten, sem lactose. É nada. Frutinho, Meu juro Nem por parece, Deus cara. que é. Eu tô maluca Um pra mousse comer esse trem vegano. aqui. Vegano. Então, seja bem-vindo à nossa conversa e também ao nosso café. Muito obrigado. Você contou um pouquinho, então tem muito mais história do que a gente contou aí nesse né? histórico. Com certeza, né? Acho que a gente não é a nossa formação, né? O currículo a gente não coloca todos os tropeços, né? Tá Ninguém certo. coloca lá, né? Ninguém coloca o que a gente, né? O que a gente esconde. Só né? coloca as pingas que a gente bebe, né? Os tombos que a gente cai não A gente fica lá, não- né? E eu acredito, né, que na verdade o real ser humano é o que a gente esconde, né? É o que tá por É o que trás. tá por trás, né? O que formou a gente é aquilo. Esses nomes ali, depois eu posso explicar cada um e tal. Mas é só cursos, né? Formações, eu acho que técnicas, ferramentas. Mas o que faz a gente ser o que a gente é as nossas feridas, Histórias, né? né? As nossas Sim. histórias. E as feridas também as aventuras, transformaram você em psicólogo, né? Obviamente. Como foi chegar a ser psicólogo? Você sempre quis essa profissão? Começa da barriga. Ela né? caiu, Tem esse. ela caiu pra você? Como Isso foi? aqui é pra limpar a boca com o olho, né? Pode ser, pode começar a chorar. Né, mas eu acho que quando eu quis ser psicólogo, na verdade, sei lá, eu tive a ideia, vamos dizer assim, eu tive uma ideia lá uns 16 anos. Falei, cara, o que eu vou ser? Todo mundo já queria ser isso, seria aquilo. Eu falava, eu não sei fazer porra nenhuma, né? Tipo, eu era bom e ouvia as pessoas. Eu era aquele saco de informações, né? As pessoas gostavam de falar comigo. E aí eu falei, alguém falou, por que você não vira psicólogo? Eu nem sabia que existia isso. Pra vocês terem ideia. Na época, isso faz só 10 anos, né? Brincadeira, Só 10 né? Isso faz, eu tenho 33, não vou fazer a conta direito, mas 17 anos, vamos pôr, essa conversa comigo mesmo. E aí eu tive essa ideia, mas alguém me falou, beleza, acho que vai ser psicólogo, mas ficou naquilo. Aí fui, terminei o ensino médio, lá em casa todo mundo tinha que ser engenheiro, né, pro pai e tal. E eu sempre conto isso, né, que podia ser qualquer engenheiro de trânsito, engenheiro de qualquer coisa. Tinha que ter um engenheiro não podia. ali. Aí nisso eu fui tentei fazer vestibular,
Não passei, graças a Deus, né? Em alguns, nada contra os engenheiros, mas difícil eu não ia ser feliz. essa escolha, porque eu também, entrei nessa pegadinha do malandro, entendeu? De E seguir algo que tá era meio que importante pra traçado. outra pessoa. Sim. E aí foi muito complicado, porque eu era totalmente infeliz. Tanto que na primeira oportunidade que eu tive de pular fora, eu pulei. Mas e salve era os engenharia. salve os boicotes, tá? Salve os boicotes, porque na verdade, sim, eu só tentei faculdade difícil. Ah, E eu Já não com a estudava. ideia já pra Claro não... que eu não estudava. Claro que eu não estudava. Eu não me dedicava, chegava na prova, sacaneava. Então, pais, vocês entendam que se teu filho quer fazer Unifesp, Unicamp, o PUC, Tá dificultando USP, muito. E não é estudioso. E não vamos é lá, estudioso. né? Presta atenção de Presta atenção, quarentena. vai vendo. É pra te agradar, Tá mas te enganando. é pra te deixar Eu feliz. venho de uma família de todos agrícola, né? Meu pai agricultor, meu irmão, meu marido e tal. Meu Deus, só existia isso, né? Meu pai sempre falou fazer pra mim. agronomia. Sempre fazer agronomia, porque é a profissão que dá dinheiro. Nutricionista, acho que até hoje ele não sabe muito bem o que eu faço. Então é muito difícil Faz receitas isso, aí pra né? gente. Pai da Érica, essa marmita não foi ela. Pai, não foi eu que cozinhei. Mas assim, é difícil chegar em um Mudar, caminho, né? E achar onde você se identifica, né? Não, claro, né? Claro que eu me identificava com isso até pelo fato emocional, né? No caso, Sim. como eu falei, eu era um depósito de informações. Obviamente, eu não sabia falar, não. Tem um monte de eu ali, dos eus que levou, na verdade, alguns anos depois ali, quando eu me formei, eu fiquei um ano fazendo cursinho e vestibular, né? Vários. Passar em engenharia. Trabalhando e tal. E daí no outro ano eu fui pro exército ainda, né? Tive que... Fui me alistado. Me alistei, fui chamado. E aí Foi pro exército. nesse ano... e assim, a derrocada mental só acontecendo, né? Porque você não tinha como escapar. Gente, deixa eu dar um parênteses. Fala. Quando a gente vai escolher o convidado, não é que ele foi pro exército, tá? Todo mundo todo foi mundo pro foi pro exército. Todo É mundo, verdade. só eu e você que não tá pro exército. Até as meninas? Não, eu e você, Giovana. Giovana. Giovana dá. Mas os Verdade. meninos todos Ah, foram. Todos foram Real. pro exército. Uau. Tá bom. Então tá todo mundo militar aí. Mas eu não queria estar lá, né? Então, não sei se era o caso dele, né? Aí e aí no final do ano, aí eu firmei, né? Eu falei, olha, eu quero fazer psicologia. Aí nisso foi aquela briga e tal. Eu lembro que minha madrinha... Sério, Foi teve difícil. briga em casa Que porque você queria fazer isso. teve discussão. E aí minha madrinha, no caso, ela percebeu que eu tava numa vida bem torta já e tal. Eu tava cada vez indo mais pro fundo do poço, né? Porque é o que acontece. Antes da depressão em si, no caso, de alguém, ela vai se deteriorando até chegar lá, né? E aí essa minha madrinha veio e peitou meu pai. Falou, não, ele vai fazer, é o que ele quer, é o que ele... Então, se é o que ele quer, você vai ajudar E pode ele. ser uma virada E ele vai de morar chave. comigo lá em Maringá, inclusive. Eu fui lá pra Maringá e fiz um ano lá. Capaz. No Sesumar. E ela é a proprietária daquele Nefesh ali que você tá lendo. Ah, entendi. Né, que criou E ela algumas já teorias, era, algumas então, terapias e tal. essa área. Ela Sim, já era. ela era dessa- agora eu não me recordo se ela estava formada ou formando, mas ela já estava dentro da área, estudando essa parte de terapias e tal. Tanto que ela montou alguns, né, esse sistema Nefesh e tal. Montou algumas técnicas, né? E inclusive daí foi ela que me peitou e me levou pra lá. Só que, claro, daí foi todo um caminho, né? E dentro, quando você entrou na psicologia, você falou, não, é isso realmente que eu quero, é esse caminho que eu quero? Ou você foi mudando ali no meio? Eu digo isso porque, assim, por mais que a gente escolha uma profissão, no meio a gente vai mudando, né? Às vezes a gente quer trabalhar com um foco de público, depois a gente se identifica com o outro. Como é que foi pra você isso? Perfeito. Acho que isso é até para qualquer jovem, na verdade. Acho que eu falo isso para meus clientes assim, ó. Até hoje eu não sei se... Desculpa. É o que eu quero. Eu não sei se é o que eu quero. Se Na vai verdade, ser o pra sempre, é o que eu me né? dediquei a fazer, certo? Então, assim, hoje eu tenho certeza que se eu fosse até engenheiro e me dedicasse para tal, eu seria bom. Entende? Então, assim, basicamente o ser humano não nasceu para algo. Ele só vai se dedicar naquilo e quando ele se dedicar bem, ele vai dar certo, né? Vai dar certo. Todo mundo tem uns que pode demoram um fazer ano, tem uns que coisas. demoram 20 anos. Mas vai dar certo. Eu não sei se vocês viram... A gente tem, desculpa te interromper, a gente tem algumas informações dentro das teorias que eu estudo de algumas facilidades emocionais para certas áreas, Claro. né? Então, mas não necessariamente que a pessoa não possa fazer tudo. Exato. É que assim, pegando tua fala, é exatamente isso. Quando você vai fazer uma identificação de carreira lá, né, o teste vocacional,
Ele não vai falar assim, você nasceu para. Exatamente. Não, a sua construção socioemocional te tornou apta para isso. Então eu me vejo apto para ser psicólogo. E aí agora, ampliando para qualquer área de comunicação. Então assim, seja venda, seja alguma coisa assim, podcasts, né? Eu descobri que Descobrimos que somos comunicadoras depois Exato. de tanto tempo, né? Porque vocês são gente autônomos. vai se agregando, A gente né? atende clientes. Então quem faz atendimento ao público se torna Acaba bom. tendo uma desenvoltura de fala, até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. E era muito engraçado que a minha mãe me chamava de bicho do mato, falava com as Super pessoas. incentivos. Até hoje, às vezes, eu sou um pouquinho, né? Se vocês me veem escondida, é por causa disso. Aqueles incentivos da mãe. né? Mas, incentivo da mãe. Então, assim, hoje ter essa facilidade de falar e conversar, porque a gente abre a porta, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai entrar ali, né? Você não sabe o que tá te esperando, como vai ser a conduta com aquela pessoa, a conversa. E a gente tem que ter desenvoltura para todos os lados. Para pessoas que são muito cultas, pessoas que têm uma linguagem mais rústica, pessoas que têm uma cultura muito ampliada, pessoas que são... Pra atender crianças, tudo, no nosso né? caso, que atendemos crianças. E pensa só, toda vez que alguém entra, ela tá num ritmo de vida, né? Seja qualquer área ali. Então, ele tá num ritmo de vida. Ela quer um resultado. Ela tem, eu gostaria disso aqui. Mas aí você tem que convencer ela a mudar todo um jogo de hábitos. Ou seja, tem que vender a ideia de que aquele esforço vai ser satisfatório Que vai para valer ela, a que pena. vai valer a pena, sem ela saber se vai dar certo. Exato. Então é uma venda. Então, no caso, é um processo de convencimento todos os dias. Todas Que as ninguém ensina pra gente, Não, né? ensina. Não ensina. Que E você tem que outro sair e detalhe, vender seu trabalho, né? Perfeito. Você falou assim, você vê psicólogo, fala, cara, se tivesse me falado tudo que um psicólogo tem que fazer, não sei. Não sei. Eu acho que isso é toda a profissão, Não, né? mas pensa, eu acho que o psicólogo, por exemplo, você vai trabalhar com projetos, um engenheiro, ele não é o produto. O projeto dele é. Entende? Nós somos Então, o nosso ele pode produto, ficar, né? Exato, você tem que se mostrar, você tem que ser um empresário, você tem, mesmo que é autônomo, né? Tipo, você tem que ser o seu próprio empresário, você tem que ser o seu caixa, cuidar do seu caixa, você tem que cuidar do marketing. É que hoje a área da saúde ficou isso, né? Virou dessa forma. O profissional precisa se vender, principalmente com a era digital. Não tem o que fazer. E piorou agora, É. com exemplo agora. Porque antes você podia estar no consultório falando, tem uma vida saudável. E ninguém sabia da tua vida. Agora o marketing é a tua vida. Sim. Então E todo agora mundo as tá pessoas acompanhando sabem a tua vida. O que tu tá fazendo. Tu parou de fazer exercício? Parei de postar nesses dias e tal. Alguém perguntou, você parou de fazer exercício, Felipe? Eu, por que essa pergunta? Não, parei, não tô fazendo. Não é que eu não vi mais nada seu. Eu falei, É muito engraçado que eu e a Carla, a gente saiu esses dias na feira aqui de Medianeira, né? A gente saiu com as crianças, né? Todo mundo conhecia a gente, nós parecendo duas loucas. Se vocês viram a gente, vocês entenderam. Aí eu e ela se olhamos e falou, gente, os pacientes olham pra nós, devem achar que nós somos tudo doida, porque Nós é com o três descabelado e crianças. sair correndo. Numa E feira socando cheia um de hambúrguer luz, andando na brinquedo, rua. Uau, a gente tudo montado aqui, chega lá em casa que é por chinelo. Então um negócio assim, maluco, né? é realmente isso. As pessoas acabam acompanhando a sua vida inteira, né? Sabendo se você tem filho, se você não tem, se você tá casado, se você não tá, achando com quem que está o teu casado. filho, porque você trabalha com saúde mental, teu filho Tem que ser pleno e perfeito, famoso, pleno. né? Teu filho faz tal coisa certinho, né? Falaram isso ontem. Porque tu é psicólogo, né? Mas é igual eu com meu filho com alimentação. Não, porque o José, ele não deve comer açúcar, ele não deve comer isso. Gente, come, não tem o que fazer, né? Ele acaba sendo uma criança normal. Tem um monte de coisas que é muito, muito difícil, são principalmente que nem a gente trabalha com essa parte de birras e coisas e você tem que lidar com isso todo dia. Então, assim, em casa, mas de certo modo, a gente acaba tendo uma experiência um pouquinho positiva para falar para o paciente. Quando a gente chega e fala para o paciente, olha, você tem que falar isso pro teu filho, e a gente vê a cara, a gente já fala, eu sei que é difícil, porque eu também vivo isso, não é fácil. Não, isso você já falou que daí, claro, né? A gente tem que saber surfar essa exposição, né? Porque você vai pegar assim, igual eu posto meu filho lá, a pessoa vai e fala, ele faz certinho e tal, né? Não, daí quando eu vou falar para o meu cliente, eu falo, olha, eu sei que não é fácil, eu vou te falar uma coisa que você vai ter que aplicar muitas vezes para dar certo, e eu sei que, né, que vai ter resistência e tal, então você já cria essa flexibilidade, né?
E, na verdade, é uma forma também da pessoa não te julgar Claro, porque daí tu diz, lá em casa também rolam os problemas, tem né, essa gente? dificuldade, ó, tem criança que não tem essa, a minha tem e tal. Então, assim, eu tive que lidar com isso. Auto-identificação, Nesse teu caso, né? não, né? Como você tem uma auto-identificação, você tem mais propriedade para falar do assunto, porque certeza. você passa por aquilo, você vivencia. Com certeza. E assim, Felipe, você acaba tendo que criar alternativas no teu dia para conseguir lidar com toda essa pressão que fica no consultório, querendo ou não, né? Como é que você lida com isso no teu dia a dia? Que, como a gente falou, cada pessoa que entra é uma caixinha de surpresa. A maioria das pessoas não vai no psicólogo porque tá tudo bem. Não. Sempre tem algo a ser resolvido. E como que é para você escutar isso o dia todo? Então, vamos lá, né? Eu, no começo, foi surtante, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que para todo mundo, eu acho que serve esse aprendizado que eu tive. No começo da carreira, comecei a surtar, obviamente, né? Ter ansiedade, estresse, pânico, enfim, um monte de coisa. Porque, assim, não, tinha vezes que dava resultado e vezes que não. E eu ficava extremamente preocupado, né? Extremamente preocupado que tinha que dar resultado. Então, se a pessoa entrava na minha sala, eu falava, poxa, ela tá com esse problema. Ela e eu ficava ouvindo, né? que eu resolva. Eu ficava ouvindo. E eu me impressionava, não, porque eu vou ter que dar conta disso, né? Eu vou fazer isso. Aí eu, fazia o meu melhor tal, e a pessoa não se dedicava. Cara, aquilo me matava. Aí cheguei pra minha mentora lá e tal, e eu falei, deixa eu conversar contigo, porque preciso saber o negócio. Tá acontecendo isso, eu não tô legal, tô pensando até em desistir, né? Não tô aguentando isso aí, vou mudar de área. E ela falou, mas por quê? Não, porque o pessoal entra lá e não tá dando certo, e aquilo é muito ruim, não sei o quê. Eu falei, Felipe, por acaso você tá entrando na sala pensando em agradar, pensando em resolver os problemas? Eu falei, não é esse o objetivo? Né? Não é isso que eu tenho que fazer? Pensei, né? E falei, né? Ela falou, não, Felipe, o teu objetivo é fazer o seu melhor. Você é uma ferramenta, você tá lá disposto a ajudar. A quem quer ser ajudado. Então daí eu falei, então daí no começo eu fazia tipo verbal, né? Pessoas de entrar falavam, ela vai entrar aqui, eu vou fazer só a minha parte. Tá. Hoje se tornou automático, né? Parece às vezes que até não me importa, porque assim, eu trabalho com a pessoa, me dedico um monte, passou aquele tempo, o problema é seu agora. Né? Agora, saiu da sala, eu já dei as recomendações, as tarefas, tudo que tem que fazer, e agora você segue. Né? Somos uma equipe, eu sempre jogo assim agora, somos uma equipe. Você vai dar o seu melhor? Sim, né? é verdade. Também é uma dica, né? É muito importante você falar isso, porque tem muitos profissionais que têm essa percepção de que o resultado depende de mim, né? Mesma coisa dieta, né? Você faz a dieta, o resultado não depende de você, né? O atendimento que eu faço, mas o resultado depende do corpo da pessoa. É a pessoa quem vai dar aquela resposta. Às vezes não tá naquele momento, né? A pessoa assim, eu quero melhorar esse fator, mas ela não tá se dedicando, não é o momento da vida dela para aquilo, ela acaba não focando realmente. E a gente não pode pegar aquilo pra nós, como se nós tivéssemos feito algo errado ou não ter cumprido o papel. Sim. Porque realmente é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Depende de muita coisa. E até uma das coisas que eu tenho feito, que nesses últimos anos tá me ajudando ainda mais, é uma coisa que acho que todo psicólogo acaba fazendo, todo terapeuta, né? É que a gente vê muita gente, o que a gente quer fazer em casa? Não vê ninguém. Não falar com ninguém. Né? Ficar quieto. Daí, já falou o dia inteiro, né? O dia inteiro, gastei, né? Não quero mais. Eu sou assim. Então tá. Aí o que acontece? Começa a vir o estresse, porque vira aquela rotina. Casa, trabalho, casa. Eu sumo. Exato. Ela diz pra mim que eu sumo. Então, gente, a Carla, juro pra vocês. Eu sumo. Ela some. Ela não manda mensagem? Não, ela evapora da face da terra. Ela simplesmente, ela vai pra casa dela, que já é um refúgio. Que já é lá no mato. Já é, e ela simplesmente evapora. Então, assim, se vocês precisam dela, você liga pro marido, você começa a ligar pra filha. Porque, assim, ela realmente simplesmente some. E é uma forma de fuga real do que você passou o dia inteiro no consultório, né? Vamos entrar na terapia, Já estamos se tratando. Mas é legal, mas não deixa de ser uma fuga, sim. Né? Só que o que a gente precisa daí? Não é o que a gente quer. Aí veio o X, aí eu comecei a ter atividades sociais, né? Comecei num grupo lá, claro, em pessoas que me trazem algum crescimento, porque eu tenho essa ideia. Também atividade física, tem que ter, né? Uma coisa que tem que ter como prioridade na tua vida. Então você vai colocando ferramentas ali para ter válvulas de escape, que são saudáveis. Que não sejam fugas. Entendi. Não deixa de ser também, mas pelo menos te agrega alguma coisa, né? É importante, né? Eu faço atividade física.
Não. Não faço. Eu só fico carpindo o lote lá ao redor de casa. É uma boa fuga. Trabalhos Que é um manuais baita ajudam. lote, né? Sempre tem mato. E Felipe, tem uma coisa muito importante que você faz no trabalho que eu tenho muita curiosidade, eu nunca fiz. Não tenho muito conhecimento, eu queria que você explicasse sobre a hipnose. Eu acho... Como que isso surgiu na tua vida? Como que foi indo para esse caminho? É uma técnica? Como que as pessoas se identificam? Você que identifica quem precisa? Sou eu que tenho que me identificar com a técnica? Como é que é? Tá, vou responder todas tentando ao mesmo tempo, tá? Porque você pediu de onde surgiu da minha vida, qual que faz, né? Várias É assim A coisas. gente é mesmo. assim aqui. Não, a tá tudo gente bem, não tá é tudo bem. controlado. Eu só preciso organizar isso. A gente né? vai A trocando. gente é desorganizado nos horários das coisas, Só vou tá? fazer um storytelling aqui rapidinho. Faz um porque histórico na tua eu faço cabeça aí. uma sequência, né? Surgiu assim, mais uma abertura de caixinha, né? Quando eu era criança, eu sofri bullying. Beleza. Como toda criança, quer dizer, toda não, né? Mas eu me tornei bem tímido não, mas introvertido na parte emocional. Não conseguia me expressar. Então, eu era uma criança que queria ter poderes, né? Pra resolver meus problemas. Daí não tinha, né, aqueles poderes dos super-heróis. E aí veio o tal da hipnose. Eu falei, vou ir no cinema, mostra que a hipnose controla as pessoas, né? Opa, vou E aí eu controlar o falei, marido. vou controlar os outros, né, cara? Foi aí, ó, agora eu vou ganhar o mundo, né? É isso que eu quero quando eu crescer. E, claro, cresci. Sério daí que vi você já pensava criança? Não, eu falei assim, eu quero aprender isso. Eu não sabia, entendi. nunca imaginei de tratar a gente com isso, não, nunca tinha imaginado. Mas imaginava controlar as pessoas. Isso eu imaginava, tô jogando a real aqui. E Não, aí, verdade, a gente tem que entender isso. e aí eu cresci, né? Eu vi que, na verdade, Não era isso que... mais uma frustração na vida, que não dá pra controlar Você ninguém. viu que não tinha como. Aí eu tinha desistido. Até fazendo psicologia, meio que. Até era. Assim, não é toda a psicologia, mas muita gente que segue Freud meio que rejeita a hipnose. Porque, Mesmo seguindo Freud? porque Freud ele usou a hipnose, porém, depois de ele usava, claro, uma forma de hipnose que, na época, ele entendeu assim. Eles davam sugestões diretas, né? Agora você vai... não tem mais barata, a barata não existe mais, você consegue enfrentar a barata e tal. Ele dava esse tipo de hipnose. E aí as pessoas tinham um resultado, só que passava tipo um ano, voltava o sintoma, o mesmo sintoma. E ele falou, não, hipnose não funciona, é só um placebo, né? Uma coisa que Nossa, mas funciona na hora. mesmo assim, um ano é tempo, né? Só que Sem daí na medo. época não tinha questão de enfrentamento, né? A psicanálise não tem aquela questão, a psicanálise de Freud não tinha aquela questão de passar tarefinha, né? Você vai enfrentar, o medo ir embora, você tem que enfrentar. Isso é mais a comportamental, que é daí mistura lá, né? Cognitivo comportamental. E aí, enfim, daí quem seguia Freud firmemente, que tinha alguns professores, aboliam, né? Lembro tanto em Maringá, tanto que em Foz e tal, tinha alguns. Não vou Totalmente citar, contra. Dentro do Conselho de Psicologia também tem essas restrições dentro para hipnose ou não? Hoje a hipnose é aceita. Hoje tranquilo, é aceita. Tranquilo. Mas Pelo menos ela, hoje. dentro, por exemplo, da escola de medicina, ela é uma matéria. Sim, porque aí vem o detalhe, aí tem o X. Aí quando eu me formei, comecei a fazer esses cursos de PNL e tal, nesse curso de PNL, o meu professor, ele também dava curso de hipnose. E ele fazia lá, numas atividades, algumas coisas de hipnose, que a PNL tem PNL eles falam modelar, né? Né? Eles modelam, tipo isso, eles modelam o que dá certo para cada tipo, a Érica faz um negócio legal. O que ela faz? Eles pegavam, esmiuçavam, pegavam só o que você fazia e ensinavam isso. Isso é modelar, entendi. né? E enfim, aí esse professor dava hipnose. Eu falei, cara, que legal, velho. Será que não vai ter Aí perguntei pro pessoal do curso lá, não vai ter um curso de hipnose? Vai ter um módulo. Eu falei, então, já tô dentro. Bora lá. Aí eu fiz. Cara, vou falar bem a real. Achei, era massa e tal, só que parecia que o cara não entregava o conteúdo, sabe? Aí eu não conseguia aplicar a hipnose. Aí beleza, tentei aplicar, daí era um estilo assim, que modulava a voz, né? Que eles achavam que era assim, né? É o curso que eu fiz também. Isso, aí modulava a voz. Até um dia que eu tô modulando a voz do cliente, ele começou a rir. Aí eu falei, cara... Ele falou, não, Felipe, tá tudo certo. Eu falei, não, beleza, então vamos de novo. Ele falou, vamos. Então eu fui lá, modulei a voz de novo e ele começou a rir de se gargalhar. Eu falei, então cancela isso aí, vamos tentar outra Cancela a coisa. modulação da voz. Aí eu não fiz mais hipnose. Aí veio um outro professor, daí um curso de coach também, ele era hipnoterapeuta lá
no Chile. Você não desistiu da hipnose. Não, mas daí ele falou que a dele era mais natural e tal. E realmente era. É porque são várias abordagens, né? Eu fiz uma formação de hipnose, mas para trabalhar o relaxamento no final da sessão, porque eu tinha essa necessidade e tal, para ter aquela conexão com o que tinha acontecido durante o atendimento. E aqui, a formação que eu fiz, ela me trouxe essas informações aí mesmo. Eu tinha que ter um papel com todas aquelas induções. Você vai, vou te contar. E tu sabe por quê? Ai, aquilo Tu me sabe por que cansava. aconteceu Eu isso? falei, não quero isso. E esse meu professor do Chile, ele estudou com a Beth Erickson, a filha do Milton Erickson. Milton Erickson, ele teve 17 discípulos, segundo ele. 17 discípulos. Milton Erickson não tinha um método. Ele era naturalmente contador de histórias. Quem era Milton? Ele era um psiquiatra norte-americano, né, texano, se não me engano. E ele foi um grande hipnoterapeuta. Só que ele era naturalmente ele contava uma história, tinha uma voz tranquila. Histórias Aí vem a hipnotizantes. modulação, tá? A modulação vem ali, porque a história dele, tipo, ele tinha uma voz bem arrastada e tal. E a galera achava que era isso que hipnotizava. Na verdade, era a história, o enredo dele. Enfim, vários fatores. E aí, ele tinha 17 discípulos. 17 pessoas que seguiam ele. E esses 17 chegavam assim, seu Milton, então, agora eu entendi, hipnose é você modular a voz? Ele falava, sim. Nem Daí, ele sabia ele falava, propriamente sim. o que... E o cara pegava e saía anotando. Aí chegava o outro e falava assim, então Milton, na verdade, se você falar histórias do dia a dia da pessoa, que ela tem costume, isso é hipnose? Sim. E ele foi... cada um dos 17 fizeram 17 escolas. Ele foi divulgando Nossa. coisas aleatoriamente. Eu posso estar errando no número, mas eu sei que eram números entre 17, mas vamos pôr 17, tá? Mas fizeram 17 escolas ericksonianas. Então, se você fizer um monte de curso de hipnose de ericksoniano, Cada um você vai ter um monte ser de diferente. E vertentes. tem vários livros, né, Isso. falando. E aí aí tem o outro lado, né, que daí tinha método que você falou dos médicos. Na Omni ali, né, que eu fiz, eles seguem agora eu vim sem preparando, desculpa. Mas eles têm o professor, né, a base deles, ele tinha um processo, um método. E na época, em 1930, ele ensinava médicos e dentistas nos Estados Unidos. Ele só ensinava, era restrito a médicos e dentistas a hipnose, inclusive. Sim. E aí foi um cara que pegou com ele, aprendeu com ele, virou discípulo dele, que popularizou. Nas faculdades Então vão existir públicas, diversas... Eu pego o nome, né, realmente tem. Elas têm a disciplina, dentro da disciplina de psiquiatria, um módulo que é só de hipnoterapia. Tanto que eles indicam, por isso que eles acreditam, indicam. Mas eu queria que que você explicasse, Felipe, o que faz a hipnose? Agora O que sim. é a técnica em Tá. si? Contei a história, né? Vocês dois entendem porque vocês trabalham, mas, por exemplo, eu, leiga aqui, eu não sei o que é uma hipnose, não sei pra que vai ser. Então tá. Hipnose, assim, um termo bem simples. É você pegar uma ideia, uma sugestão, que eu consiga atravessar o fator crítico da sua mente, que é o que difere consciente e subconsciente, e colocar lá como uma sugestão mais forte do que a anterior. Se eu estabelecer uma sugestão na sua mente, aconteceu a hipnose. Entendi. Entendeu? Uma sugestão, tipo, consegui me sentir mais leve falando que eu perdoei minha mãe. Entende? Que eu tive um trauma. Eu estabeleci uma sugestão, aconteceu a hipnose. Isso é o simples, tá? Entendi. Né? Mas claro, né? O que a gente faz no consultório? Né? Obviamente, a gente vai estudar o caso, sim, pegar o caso, e a gente vai colocar a pessoa em transe. Vai ter uma parte do relaxamento, mas tem a parte de você entrar é um modo, né, claro, não entra, Grosseiro. mas é um modo né? grosseiro, mas assim, é como se você acessasse o seu subconsciente da pessoa. E aí eu posso dar um depoimento, né? Na verdade, eu fazia acompanhamento com o Felipe para tratar sobre as minhas irritabilidades, sobre meu relacionamento e tal. E a gente foi, e aí ele falou assim pra mim, vamos fazer, né? Cara, vamos fazer. Aí eu falei, vamos lá. E eu já tinha feito em outros momentos, né? Dentro da formação. Em outro momento, quando eu tive uma gravidez uns anos atrás, eu tinha passado por um processo de hipnose também, que tinha me ajudado muito. Então eu falei, vamos lá, vai me ajudar muito.
E aí eu fui pra sessão despretensiosamente, assim, pra gente trabalhar relacionamento, né, Felipe? Assim, uma coisa aleatória. E a gente, durante toda a sessão, foi falando memórias, coisas que eu ia lembrando e tal. Só que assim, eu estava completamente relaxada, mas eu estava acordada, mas a gente vinha vindo memórias, eu ia falando, ele ia me perguntando, eu ia falando. De repente, quando estava acabando, ele estava me induzindo a voltar para o estado normal, eu dei um start, assim, de uma informação muito dolorida que aconteceu comigo, uma história que eu nem lembrava que tinha acontecido, muito pequena, e que foi uma história terrível, né? Então, assim, foi uma dor gigantesca naquela hora sentir aquilo. Então, assim, foi como se eu tivesse, tipo, uma mão, assim, dentro de mim, assim, vomitando, como se eu estivesse vomitando palavras. E foi muito doído, eu chorei muito, foi muito dolorido, assim, sabe? Trazer aquela memória de uma coisa que eu não lembrava, foi um louco. Só que ele me acolheu, me explicou, né? Falou que aquilo era uma dor que estava ali, né? Aí eu perguntei pra ele até, falei, pode ter sido a minha mente que induziu? Ele falou, Carla, pela tua emoção que você teve, difícil isso ter acontecido. Porque quando é uma indução, né, me corrija se estou errado, mas foi o que você não falou, que não seria tão intensa, porque o meu corpo se contorceu, assim, sabe? Então, eu fiquei mal por alguns dias, ele me acolheu em todo esse momento, e passados alguns dias, ele vim para uma outra sessão e ele olhou para mim e falou assim, tá, teu trauma estava lá, estava guardado, precisamos ficar falando dele agora? Já passou, agora vamos bola para frente, né? E aí eu falei, é verdade, né? Tipo assim, é uma história que tava, né? Meu corpo estava lidando, só não estava lidando do jeito certo, né? Sim. Mas ele estava lidando. E aí depois disso eu tive um desenrolar muito melhor no meu relacionamento. Então meu relacionamento ele mudou de fase, assim. E eu sou casada há 18 anos já. Então assim, mudou. Casei de novo. É bem isso, bem essa palavra. Mas assim, no caso da Carla, né, e de outros pacientes, você vai entendendo dentro do caminho do tratamento quando é o momento de realizar isso. Ou você tem hoje os pacientes que chegam, não, eu quero fazer hipnose. Ou você tá na sua frente e fala, Felipe, eu quero. Tem gente que é assim, mas eu explico que não funciona assim. Né? Porque assim, foi a primeira vez essa situação? Foi na primeira vez que eu te hipnotizei? Não. Foi já na segunda? A gente já tinha feito uns movimentos, isso. Algumas coisas, aí depois você falou assim, reserva 2h30 para que a gente possa agora entrar no processo. O que acontece? Geralmente eu faço ali, primeiro dia, dificilmente eu aplico hipnose e tal, porque eu preciso conhecer a pessoa. Meu foco é saber. Porque é uma dor, imagina você pega e abre uma dor assim, violenta, e manda a pessoa pra casa. Sem eu saber. É que assim, Você não sabe o que vai vir ali, vamos fazer um exemplo, tá? A pessoa perdeu o pai. Eu não sei que ela perdeu o pai. Ela chegou na sala, não sei que ela perdeu o pai. E aí eu preciso saber disso na anamnese, então, para que eu entenda que pode ser que apareça isso. Né? E se a gente entende que a pessoa falando e ela sofre falando e não aparece, eu também tenho que saber que em algum momento eu vou ter que falar para ela, ó, vamos... Né, é muito complexo, aqui, né? Então, assim, muito, porque ele é não imaginar que vai aparecer. No caso da Carla, assim, é um caso diferente. É assim, ó, é como se fossem camadas da cebola, né? A mente. Tem gente que se eu coloco a colher, ela já abre toda, já a cebola se abre. Mas tem gente que tem algo muito fechado ali. Então a gente foi mexendo. Mexeu duas camadas. E quando apareceu, a gente nem sabia dessa cena. Ninguém sabia. Nem lembrava. É uma cena que ela não lembra. Não lembra de acontecer. E aí, assim, deixa eu até explicar pro pessoal que assim, eu falo assim, é muito difícil não ter acontecido. Mas não é algo que, assim, é certeza que aconteceu, mas que sentiu. Né? Entendi. Que sentiu isso. Né? Se aconteceu de fato ou não, o quê? Sentiu a dor. O sentimento é real. Então, assim, por isso que, por exemplo, num tribunal, a hipnose não pode ser levada, não é categórica, por exemplo, um juiz. Né? Porque, assim, dá para usar? Dá. Só que, às vezes, são memórias que realmente acontecem e memórias sensoriais, né? Que são memórias de sentimento. Só o fato de eu ter medo de acontecer pode ser que, né? Pode ser que crie uma imagem, tipo isso. Eu achei muito legal. Indução, né? Eu achei muito legal. Você fez um vídeo até aqui pra clínica, né? Que você falando assim,
os tabus, né, das pessoas têm com a hipnose. E realmente você escuta hoje isso. As pessoas têm um medo, assim, de, eu vou fazer hipnose, ele vai descobrir a senha do meu cartão. Vai me ele levar dinheiro. Vai levar meu dinheiro, Mas nem vai me precisa de roubar. Existem esses tabus, Felipe? O que você escuta em relacionado à terapia, assim? De tudo. Ontem eu vi assim, vou perder o controle, né? Eu vou falar o que eu não quero. Não, daí eu já conto uma história aí sobre isso, outras, né? Tipo, a do banco até hoje não, só de brincadeira, eu acho. Mas tem outras formas de descobrir, né? É só mandar uma mensagem fingindo que é filho, pai, né? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia os ladrões se hipnotizam, todo Não mundo precisa, fácil, não né? precisa ser tão, né, namorado. Né? Mas essa parte dos medos e dos mitos, ele tem muito a ver com a questão dos filmes, né? Como eu falei, né? Que é aquele cara que tipo, passa perto de você, dá um cutucão e você entra em transe. Cara, isso... Que é a Não é bem bem assim, né? que fala, né? Isso é muito difícil, isso, né? de entretenimento hoje, né? Já não é no circo, né? Mas é um show. É um show. Só que assim, ela é diferente, né? Só que durante o transe, se alguém te perguntar uma coisa cabulosa que você não quer abrir, não vai contar. Não adianta. Você é livre pra você falar o que você quiser, né? Nesse dia você não me contou, inclusive. Você só me contou no outro dia ou depois da sessão. Naquele dia... Você me contou depois da sessão só. Depois da sessão. Mas por quê? Porque eu não forço. Porque, assim, o que acontece? Casos parecidos. Eu não sabia o que... Tipo, eu não falava assim durante... Eu não falava nada. Só falava tava nada, eu só sensação. chorava. Teve um caso específico assim, eu tava fazendo regressão, a pessoa tava lá, voltando às idades e tal, chegou 4 anos de idade. 4 anos de idade. Aí eu pergunto, o que tá acontecendo, o que você tá sentindo? E ela falou, Felipe, eu não quero falar. Eu não quero falar o que tá acontecendo. Aí eu falei, você não quer falar? Ela falou, não, eu não quero falar. Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Eu só preciso saber o que você tá sentindo. Tô sentindo isso, beleza. O que você precisa? Preciso disso. Beleza. E assim, a gente trabalhou. Você usou o termo agora regressão. Regressão e hipnose é a mesma coisa? É uma dentro da outra, né? Então a regressão é uma ferramenta da hipnose. Nem toda entendi. hipnose é uma regressão, mas toda regressão é uma hipnose. Né? Então assim, Às vezes nossos filhos estão hipnotizados ali com a TV ou com Bastante. alguma coisa. Bastante. E assim, você tem acesso a essas A informações, mãe dela né? falava que era um bicho do mato? E ela não acreditou até pouco tempo? Então, Ainda a lá, mãe- ainda lá no fundo, sim, né? Mãe e pai é hipnotizador os Surreal, mais né? hipnotizadores Senhor do da mundo. glória. Os maiores. Os maiores. Vamos cuidar o que a gente tá falando pros Claro, nossos o que filhos. você vai, olha, vamos lá, você vai tomar injeção se você não se comportar, né? Coisas assim que falam, né? E tudo isso se torna algo Uma muito informação grande. que O pai vai... falou, a mãe. Tipo, por exemplo, né? Muito... você é terrível, você é terrível. Você é Cara, terrível, criança nasce se sentindo terrível, porque ele realmente teve acesso a essa informação a vida inteira, né? Exato. E quando a gente tem acesso a essas informações, Felipe, o que faz depois? A própria hipnose, o próprio consciente de você já saber o que é o teu trauma é bom? Eu preciso continuar o tratamento? Pra onde vai depois disso? É que assim, vamos lá, eu saber conscientemente ajuda, claro, mas assim, resolve 100%? Não. Porque assim, é todo um processo, Tem né? que ter o acolhimento, né? Que Isso. foi o que você fez comigo. Você me acolheu na outra sessão, na outra semana. Você falou, e aí, Carlos, né? Vamos falar disso, Vamos falar trabalhar isso. disso, né? Tem que Então, ser Vamos trabalhado entender, né? Vamos entender. em cima, né? Porque veio um monte de dúvida, né? Eu lembro que até você falou, eu tô vivendo aqui, será que é real, se não é e tal, né? A gente conversou um monte, né? Tem todo um acompanhamento. Então, assim, tem situações, por exemplo, você falou, minha mãe falava que era o bicho do mato, né? Tá, se você tomar consciência e começar a dissecar essa frase, bicho do mato, eu nem moro no mato, né? Não sou um bicho, sou um ser humano, falo, beleza, então, dissecou isso, fala, não, peraí, eu posso quebrar isso. Tem sentido nenhum. Eu posso mudar isso e tal. Você consegue fazer, né? Só que tem memórias que o teu subconsciente não deixa você... Acessar elas. Nem só acessar, não deixa você trocar. É como assim, como eu falei, lembra que eu falei do fator crítico? O fator crítico seria como se fosse um guardinha entre consciente e subconsciente. Tudo que a gente faz é automatizado. A forma que a gente fala, a forma que a gente faz as coisas. Se você, a gente não presta atenção no que está fazendo. A gente faz, meio que automático. Depois que aprendeu, fica automático. E o subconsciente é assim. Você fez 1, 2, 3, ele entende que você precisa fazer. E daí ele vai repetir. E ele vai se tornar automático. Se você não colocar um hábito novo, né, uma nova ideia mais forte que a anterior,
ele continua fazendo Vai aquela continuar. antiga. Então, se eu tenho uma memória de 4 anos de idade, 5 anos de idade, enfim, qualquer idade, que meu subconsciente entendeu que eu precisava de proteção, e eu não lidei com isso, sabendo que também até os 4 anos a gente não tem memória visual, né? A gente só tem memória sensorial. E aí, então assim, a gente tem um problema, porque ele vai se repetir, eu nem sei do que ele está fazendo, tá me protegendo, e aí preciso então de uma ferramenta. E a hipnose, então, no caso, é uma ferramenta que auxilia esse processo. Em vez de eu ter que ficar falando 20, 30 sessões no mesmo caso, porque imagina se tivesse que falar daquela situação. Eu né? não ia saber falar, porque eu não lembrava. Exato, mas mesmo que fala, tá, mas parece que ainda não foi, parece que não saiu. É porque na hipnose a gente consegue trazer a criança interior, que é o nosso emocional. E o emocional recebe essa mensagem de tipo, tá tudo bem agora, você não precisa mais dessa proteção, isso pode seguir adiante e tá tudo certo. E aí, Pode resolver. E aí começa Que incrível, né, gente? É surreal, gente. E é muito bom a gente saber que existem tantas ferramentas Sim. hoje pra gente poder ter de auxílio, né, Felipe? Porque antes, no paralelo, a gente tava falando até com os meninos aqui, como tudo que a gente é hoje, somos derivados de histórias passadas, né? Então, a gente chega numa fase da vida que tu começa a entender isso e Começa a dar um tilt é um na caminho cabeça. sem volta, né? E tem que ter apoio, tem que ter suporte, porque a gente não é preparado para encarar tudo isso, né? E quando você fala sobre o ouvir as coisas, né? Hoje em dia as crianças, assim, a gente vai entrar num assunto bem polêmico, né, agora. Vou entrar no assunto tem polêmico. vinheta? Vou entrar no assunto polêmico, presta atenção aí vocês. O TDAH, as pessoas, tipo, meu filho tem TDAH. 12 horas de celular. Então, assim, meu filho tem TDAH, meu Deixa. filho tem TDAH, meu filho é hiperativo, meu filho não sei o quê. Então, assim, rótulos. Esses rótulos também, porque a Erika foi rotulada, eu fui rotulada. Só que de outras coisas, bicho do mato, e entre outras coisas que a gente foi rotulado. Hoje, tinha as crianças, TDAH hoje as antigamente. crianças estão sendo rotuladas com esses rótulos. O que isso vai impactar lá na frente para eles? Pensando em acreditar que sou assim? Confusão, né? Porque assim, vamos supor, se você lê o DSM, né? Que é o manual de diagnósticos, você vai ter umas 12 doenças na cabeça. Aliás, todas as doenças a gente tem algum sintominha lá, né? Até inclusive Quando eu faz o curso, converso com escreve dois. vocês, eu fico me analisando, eu falo, meu Deus. Imagina o psicólogo na faculdade. É verdade que todo psicólogo, quando entra na faculdade, lá no meio, ele acha que ele tá louco também? É que tem uma aula específica das doenças. De loucura. Né? É que a gente estuda daí o DSM, os professores ensinam cada transtorno. Acha que é psicopata, né? Daí você disseca lá, aí você disseca uma doença, um transtorno, né? É que na psicologia não é doença, é transtorno. Vamos mudar. Corta. Mas a gente, então, alguns sintomas você tem, em algum grau, claro, né? Só que, aí voltando, o TDAH, no caso, ele se tornou comum. E eu conversando com alguns profissionais mais especialistas do que eu nessa área, que fazem o diagnóstico e tal, eles concordam que, na verdade, tem o TDAH, realmente, que o cérebro veio programado, assim, que desde criança, desde bebê lá, que a atenção dele é reduzida, o cérebro dele busca mais dopamina e tal, mas também tem, né, inclusive, boa parte, segundo eles, que é o criado, o TDAH criado. Então, assim, por exemplo, TDAHizado, né? porque antigamente Como seria isso? porque antigamente tinha menos, na verdade sim, porque não é que tinha menos, é que o estudo não era tão importante. né? Na Porque época dos nossos telas pais. já existem desde que a gente é criança. Mas né? na época dos nossos pais o estudo não era prioridade. Não era uma prioridade, nossa, eu vou fazer faculdade. Não era isso, poucas famílias tinham isso. Tá? E aí mesmo que ele tivesse o TDAH, não ia ser identificado. O que é esse criado? Como você quer Tá, dizer? exato. Ó. Hoje, as telas. Né? O que o cérebro de um TDAH busca 100%? Dopamina. Prazer. Né? Ele quer ter prazer. gerado pela tela. Se você prestar, não é que eles não prestam atenção, eles não prestam atenção em coisas tediosas, coisas que entediam. Entendi. Só que coisas que dão muito prazer pra eles e causam o hiperfoco, que é o sintoma. E aí vem os jogos e tal. Então, eu já tendo um rapaz sem TDAH, por exemplo, tem vários, na verdade. Só que sim, você vê, identifica o que é um TDAH, realmente tem o déficit que realmente atrapalha e tem aquela questão que se você estabelecer uma rotina, já melhora muito.
né? Então, assim, mas geralmente é por causa que tem alguma área do prazer muito ativada e que por falta de tempo a E pessoa pode ser fica. excesso de tarefas? A pessoa pode ficar TDAHalizada por excesso de TDAHalizada, coisa eu para acho. fazer? Existe esse termo? Eu tô criando. Ah, tá. Então, tem uma confusão sobre isso, porque, por exemplo, hoje a gente não tem só uma atividade, né? Como eu falei antes, né? Eu sou psicólogo, o empresário. Você vai fazer o um caixa, monte de tudo. coisa, né? Eu tenho que lembrar de tudo isso. E ao mesmo tempo eu tenho que dar conta daquela pessoa que tá a demanda que ela está trazendo. Outro dia eu tava um dia, aqueles dias, não sei se vocês têm, mas eu tenho às vezes uns dias de TPM, né? Não, eu nunca tenho TPM. Mas é assim, eu falo assim. Ela tem. Ela Tem também. um dia ou outro ali que rola ali que você tá meio de saco cheio e tal. E aquele dia, bem aquele dia, eu tava cheio de problemas pra resolver, meus, né? Aí eu lembro até hoje, eu tava atendendo a pessoa, ele blá, 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 falando e tal, um monte de problema. Claro que eu dei conta, trabalhei certinho, tá, gente? Não é que eu tava estressado que eu não dou o melhor, vou dar o melhor aquele dia. Aí eu lembro de ter passado esse pensamento, caramba, eu tô cheio de problema, o cara me traz mais 10, cara. Então, assim, mais ou menos assim. E aí eu vivo com papel no bolso, cara. Então, quando eu atendo TDAH, eu falo, cara, eu sou também, né? Porque não pode. Mas na verdade tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa. Você tem 10 tarefas, 3 dependem só de você. Essas você consegue dar conta. 3 dependem de 4 pessoas diferentes. Outras 3 é longo prazo. E assim, Felipe, como que a gente pode no nosso dia a dia, já que a gente identifica que todos nós somos atarefados e compromissados e cheios de coisa, o que a gente pode fazer, então, para tentar manter uma saúde mental em dia, né? Para tentar lidar com tudo isso sem surtar. Vamos falar bem a verdade. Sem Porque surtar. as pessoas acham que, por exemplo, né, não cortando o assunto, fica Claro, no assunto. vou As até pensar. pessoas acham que a ansiedade tem que ser eliminada, mas ela sempre vai estar ali, né? Então, Sim. depois você Existe, fala assim, um sobre passo a passo? Ó, gente, faz o passo 1, 2, o 3, o 4, o 5, que a ansiedade vai diminuir, que você vai conseguir organizar melhor o teu dia a dia. Primeira coisa como é? pro pessoal de casa aí que tá ouvindo é não pesquisa no Google. Ah, tá. Por quê? Não, é porque assim, não vai vir filtrado. Outro dia o pessoal lá do... Falou, vamos fazer Google uma postagem. amigo já Vamos fazer era. uma postagem de uma rotina pra gente ansiosa, né? Até, inclusive, o cara falou assim. Falei, então tá, deixa eu... Tava meio sem tempo, falei, vou pesquisar no Google aqui pra ver um passo a passo, pra ver rapidinho e tal. Vou dar uma ajeitada aí do meu jeito e vamos lá. Cara, deu 18 itens. Aí, bom, meditar, aí ter uma rotina isso, conversar com não sei quem. Aí Comer tal coisa. Aí nutrição, que exercício, 18. Eu falei, cara, no 3 eu tô estressado. No passo a passo que era pra ficar Eu desestressado. li 3 e eu já falei, cara, eu já ia surtar aqui, cara. Não tem como aplicar tudo isso. Então, assim, eu acho que, primeiro, vamos lá. Claro, a gente tem que ter uma... Depois dos 30, principalmente. Primeiro vá carpir um lote. Vai carpir um lote. Mas, Cortar uma grama. mas Brincadeiras, depois né? dos 30, é primordial a gente cuidar do sono. Tá? O sono. O sono. Ter um horário meio de rotina, assim, né? Tipo, vamos lá, eu sei que a pessoa fala, mas eu não durmo cedo e tal. Diminui as telas antes e tal, aquela história toda que todo mundo já sabe, diminuir as telas, criar um ritual, tomar uma ducha, tomar um chá, alguma coisa que vá te ler um livro ali que, né? Tá te vai diminuindo o diminuir a ritmo, intensidade. desligando as luzes, né? Tem alguns casos de exceção, que por exemplo, tem um paciente meu que se eu pegar um livro, ele vai ler o livro a noite inteira. Mas Meu pra filho. quem não é assim, tipo, o livro, por exemplo, ele vai criar um foco numa coisa só. E aí o cérebro ele começa a diminuir as abinhas lá que você falou, né, das multitarefas, né? E aí, então, assim, cuidar do sono. Ponto. Uma atividade, eu acho que uma dica legal que eu posso dar é organizar o próximo dia, de noite. Ai, noite? eu É sempre porque, organizo. assim, eu não vou falar pro cara acordar 4 da manhã, né, pra fazer isso, né? Você Depende, não é o- Planejar como é que é o o livro dia da manhã? seguinte. né? Milagre da manhã. Planejar Não, é que não o funciona. É legal dia essa seguinte, ideia. ele é muito bom porque você já tem uma pré-organização do que Isso. vai acontecer. E planejar com flexibilidade, né? Itens urgentes, que dependem só de mim. Planejar com flexibilidade é bom pra você. Vamos falar tá? sobre isso um pouquinho, já que a gente tá numa terapia aqui. Não, Que a gente tem um problema de relacionamento aqui. Nós somos um casal, pra quem não sabe. E eu sou muito chata com horário e com Planejamento
mudança de planejamento. Sem flexibilidade nenhuma. Se é 9 horas a reunião, é 9 horas a reunião, não é 9 1, 9 2. Aí, assim, a Carla já vai marcando 2 reuniões, 3 reuniões, e ela sai de uma reunião, ela vai pra outra, vai pra outra. Então, assim... Ela dá conta e tá tudo Tem dando coisa pra ela, mas pra mim eu já surtei. Não vou te defender dessa. Eu surtei lá atrás, entendeu? Com isso, porque eu fui programada pra aquilo. Até a roupa veio programada. Outro dia eu vim programada com uma roupa, eu não ia atender, eu tava com uma roupa assim, bem... Aí a Carla tem uma reunião com a médica. Eu falei, não, meu Deus, Eu falei, o que roupa, você nossa, acha da gente fazer uma reunião tal? Você tá aí, eu tô aqui, nós estamos de boa, dá pra gente fazer uma reunião com o profissional tal. Não, eu não tô preparada. Não fiz a Então, programação no tá dia bom. anterior. É, eu daí isso dá pra preciso. flexibilizar. Eu preciso melhorar. Algumas coisinhas dá pra flexibilizar. Ela também precisa melhorar. E ela Eu preciso melhorar. Talvez o planejamento pra ti ajuda, porque são coisas que realmente não dá pra mudar. Então, assim, é exatamente isso. É Mas planejar me o dia. ajuda muito, assim, ter os horários me ajuda muito, com certeza. Tá, vamos voltar ao que é sério, a gente depois faz uma terapia em casa. Depois a gente marca a nossa sessão. Eu acho que só planejar, assim, planejar Pra o dia quem eu não falo sabe, assim, né? você vai dormir, né? O Aí- Felipe atende na Gerânio. já segue a gente nas redes sociais. Verdade. Mas eu digo assim, né? Se você vai planejar o teu próximo dia, na hora do sono não vai vir todas aquelas coisas, amanhã tem que fazer isso, tem que falar com fulano. E se vier, claro, você pega aquela anotação, que pode ser no celular, eu mesmo faço, eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? E eu me mando lá as mensagens e deixo lá, né? Eu acho que o inconsciente ele dá uma descansada, assim, de que você Claro. está. Aquilo está anotado. Mesmo que né? eu não faça no outro dia. Mas é porque às vezes você vai olhar, tem 10 itens lá. E, sei lá, 5 é importante. Os outros 5 é só. A agenda, Qualquer coisa. pra mim, funciona muito, a agenda do sistema. Às vezes tem Uhum. coisas lá que, tipo, não diz respeito a ninguém, né? Mas é meu. Então, às vezes eu escrevo umas coisas lá. A organização tipo, é ir no importante, mercado, então. fazer tal coisa. E tem aplicativos gratuitos, tem o Google Agenda, tem vários outros, né? Que a gente usa de sistema, né? Mas pra quem tá em casa, tem o Google Agenda, ajuda bastante. Né? O cara fala assim, até esse rapaz, a gente colocou um aplicativo de agenda pra ele, porque ele esquecia das coisas, né? E aí a gente falou, pra ti não é colocar agenda igual a minha aqui, né? De encher de coisas. Mas a sua, tipo, dia 10 de novembro você tem um compromisso. Você coloca na agenda, coloca um alarme um dia antes, Tá ótimo. algumas horas antes. Eu E tá- amei a Alexa, me apaixonei por ela. porque ela avisa, eu você fala, fio lá, o lembrete lá, ela me avisa. Uhum. Adorei. E dá pra fazer na hora, né? Aí eu Tipo, Alexa, eu faz coloco tal no coisa. meu celular o que tem que fazer compra. Alexa, coloca tal coisa na lista de compra. Ela coloca. Aí eu vou no mercado, tem a lista de compra. Que Olha, legal. era uma Chique. coisa que não existia na minha casa. Porque cada vez que um ia no mercado, eu tô indo... Meu marido era assim, eu tô indo no mercado, me manda o que precisa. Vou dar na sua cara. Se você tá indo no mercado, né? Aí agora não, agora a gente tem tudo organizado. Viu? Ajudou? Ajudou pra caramba, meu Deus. Legal. Horário do remédio das crianças, vitamina, papapá, tudo. Ela avisa. Avisa tudo. Hora do remédio, ela fala. Avisa tudo, temperatura, tempo, chuva, fala tudo. Adorei. Os melhores Precisava de alguém pra R$200 conversar, investidos né? na minha Eu vida. precisava de alguém pra conversar. Né? Eu E acho. às vezes eu falo assim, Alexa, me conta uma piada. Não, aí a pessoa. Não acredito. Aí, tô Imagina falando da vida a cena. social fora daqui. Né? Tá. Não dá pra colocar no transtorno. Gente, me convida pra eventos que eu tô precisando. Se meu pessoal. psicólogo falou que eu preciso... Não dá pra encaixar transtorno porque ela tá falando com a Alexa, não tá falando sozinha. Né? Ainda. Ainda não. Ainda tá sã. A gente Daí pode o deixar. marido fala, amor, a Alexa não tá ligada. O que você tá falando? Jesus. Vou ficar Ei, preocupada. Felipe, puxa, eu tenho que puxar um pouco a sardinha aí, acho que desses fatores que a gente tá falando pra alimentação, né? Legal, isso aí. Né? Que eu acho que é um fator muito importante quando a gente Muito fala de importante. saúde mental no geral, né? Sim. E eu sempre tento perguntar isso muito Até nas pro minhas TDAH, consultas. Glicose tem que ser eliminada, até aos poucos até. Porque, assim, Inclusive. uma grande fonte de dopamina é a comida, né? Comer dá essa felicidade, essa alegria toda, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram essa alegria na alimentação, né? Então, acaba se tornando uma coisa que era para ser tão boa, tão
nutritiva né? para o nosso corpo, começa a se trazer um problema, né? Com certeza, né? Então, controlar essa alimentação, ter uma alimentação mais regrada, né? Cuidar com os vícios. E o açúcar hoje, se a gente for falar, é um dos maiores vícios, né? Que tem, né? Então, aqui é tudo... Apesar de ser bonita, fitness. É de cera. E semana que vem a gente usa de novo. Então, é importante, né? A gente não pensar... Nesse fator também, acho que cuidar da alimentação, pensar no teu corpo como um todo ajuda na saúde mental. Né? Com certeza, até eu sempre dou dica, né? Assim, às vezes fala assim, o cara exagera no açúcar. Um exemplo, eu já falo, ansiedade e TDAH não funciona com açúcar. Cafeína exagerada também não dá. Também. Não sei, eu tô muito agitado, super irritado, ansioso. toma 2 Monster por dia, né? Tipo, taurina, e a maioria das pessoas toma, ou se não, 2 litros de café. Sim. Batata você encontrar, principalmente pessoal de banco, que trabalha em escritórios. E água? 0. E, então, assim, cada intervalinho é um cafezinho que vai. E aí, se você somar ao longo do dia, dá mais de 2 litros de café. Então, a pessoa não dorme, fica mais ansiosa, né? Tem mais ataque cardíaco, gera mais ansiedade, come mais. Pior né? qualidade de sono, vida, no geral, né? Sim. E o porque café cuida dos sempre tá outros associado. e esquece de cuidar de si, né? É verdade. Pensa só em trabalhar o próximo plantão. E Felipe, assim, você recebe muitas pessoas querendo curar vícios e emagrecimento ou um vício no cigarro ou drogas para hipnose? Não. Isso é bem difícil, né? A pessoa, apesar de ser uma coisa bacana, né? Agora mudou, né? Não é mais tão feio fumar, que agora fuma eletrônica, né? Ah, meu Deus, é verdade. Agora mudou de novo, né? Porque a indústria foi esperta. E é isso que eu ia falar, né? Antes até do alimento e agora foi no cigarro também, né? Outras drogas. Os vícios, em geral. Todos os vícios, tipo assim, a indústria ela pega os itens, os químicos, né? Específicos, aqueles que vão dar uma reação X na sua língua, no seu corpo. E eles predominam, eles querem focar na língua, né? Na tua sensação do sabor. Então eles colocam um potencializador de sabor e tal. Então, cara, 40 anos atrás a comida demorava 4 horas pra fazer, né? No fogo a lenha. Era um negócio demorado, comer nem era tão prazeroso, dava até estresse de comer, né? Pra parar pra comer ali, né? Pra fazer. Agora tá tudo pronto. E assim, se a gente for pensar, olha como a indústria é muito inteligente. O açúcar, ele começa a degradação na boca. Então você nem precisa engolir, né? Você pega um chocolate e você coloca na boca, né? Só de você colocar na boca, você já tem o prazer imediato ali, né? Só que ao mesmo tempo que esse alimento ele te traz um prazer absurdo, ele te dá uma queda muito brusca, né? Sim. E aí você sente aquela dependência novamente, você fala, nossa, cadê aquela felicidade que eu tava com o meu chocolate? Peraí, vou lá comer de novo. Aí você vai mais um tabletinho. E o cigarro é a mesma também, coisa. porque eles colocaram sabor, né? Então, agora. É docinho, né? E a nicotina, o cheiro lá e tal. Então, assim, a nicotina, ela causa esse mesmo efeito. Ela na hora te dá aquele estado de... excitação, né? Depois, de felicidade. Quando ela começa a sair do seu sistema, e aí... Depressão. Sair não, né? Diminuir, ela já dá o pico já de novo de ansiedade. E a hipnose, ela tem uma boa ressalva para esses Então vamos lá, claro. Então o que a gente vai trabalhar? Não é o vício em si, porque daí entraria quem o Freud falou lá, né? Se eu focar no sintoma, realmente ele vai voltar. Eu tenho que focar na causa dele, né? Então, Por que você está fazendo isso? Isso. Por que começou até às vezes? Porque o que te levou aí até lá? Que vazio que te levou? Né? O cigarro, quando era na minha geração anterior, que era cigarro, ele tinha muito a ver, por causa das propagandas, com reconhecimento, com confiança, com pertencimento. Pertencer a um grupo. Exato, porque todo mundo fumava, né? Aí todo mundo fumava, e os que fumavam eram os bad boys, né? Os caras bons. Na propaganda das marcas aí, elas tinham aquele cara que era o galã, que era a mulher poderosa, o carrão, né? Enfim, ele relacionava a poder. Então isso são mensagens subconscientes. Se você pegar marcas de refrigerante, eles associam a emoções, né? Sim, pode falar uma marca aqui?
Aquela lá que todo mundo Aquela sabe. que todo mundo sabe, que é pretinha, né, e tal, que o rótulo é vermelho, mas ela associa tanto assim, abra a felicidade. Sim. Na propaganda, abra a Que felicidade. incrível, né? Então o que é isso? É um gatilho. Eu tava assistindo ontem um vídeo e tava falando realmente sobre esses gatilhos. São gatilhos que são inconscientes. No momento que você tá fazendo a compra daquele alimento ou daquela substância, você não tem noção do que tá por trás. Mas a indústria, ela tá te ensinando a gostar daquele produto no teu inconsciente. Sim. Muito. E é por isso que é sempre importante um atendimento multi, de certo caso, né? Porque o paciente vem para nutricionista, ele não tá ali só para isso. O paciente vem para microfisioterapia, ele não tá só para isso, ele vai para outros. O paciente vem para o consultório médico, ele não tá, ele tem outras questões. E o psicólogo, se for pensar, ele tá em todo tempo, ele tá, oi, tô aqui, né? E as redes, só que as redes também, e até fazendo essa questão dos objetivos dos pacientes. Vocês estão falando, né, que eles vêm com uma ideia, às vezes, que, tipo, eu vi no Instagram, algo, né, a vida de outro, se comparando, aí eles não basta só emagrecer, às vezes, né, por exemplo, no teu caso, né, daqueles gente buscar. Eles querem emagrecer e ficar igual a. Sim. Daí, então. mesmo que emagreceu 10 quilos lá, não fica feliz. Não. Porque não é. Eu escutei por muito, eu escutei por muito tempo algumas pacientes falando que elas precisavam ser magras para ser felizes. Uau. Porque quando eu era magra, eu era feliz. Porque se eu for magra desse jeito, elas trazem fotos, né? Se eu for assim, eu vou ser feliz. Então, Fotos de outras pessoas? outras pessoas. Então, quando você faz esse comparativo, ele é muito perigoso, né? Sim. Porque você comparar a tua vida à vida da outra pessoa e tentar ser igual, isso é um problema. Ontem esse vídeo que eu tava assistindo falava que eu acho que o maior problema do século é a comparação. É você querer ser igual ao outro, você olhar a vida do outro e querer algo parecido. E aí você luta uma história sem fim com você mesmo para tentar ser igual ao outro, sabendo que você às vezes não nasceu para ter 60 quilos e 1,60 m, se você tem 1,80 m, né? Então, tentar se enquadrar nesse perfil é muito injusto com você mesmo, né? Sim. Você pega muito isso, Felipe, dessas comparações, assim, você vê que isso tá cada vez crescendo mais? Com certeza. A frustração financeira, física, enfim, de relacionamentos, né? Olhar o que A rede social, ela piorou isso, se a gente for pensar. Novamente, temos que... É uma nova ferramenta que temos que aprender a surfar, né? Ela não sabe filtrar. Né? Aquilo que está sendo exposto ali não é a vida real. Uma vez eu não vou falar o nome do influenciador lá, que era da minha área e tal, quer dizer, paralela à área, né? Mas aí começou a falar de umas coisas de Deus e tal, falei, nossa, legal, né? Época da pandemia, né? Falei, vou ouvir, falou um negócio de pai, ser uma emergente, e eu segui o cara, né? Falei, que legal, todo dia eu assistia as lives, né? Aquela história. Até que um momento ele começou a falar, tipo assim, porque pra você ser um bom pai, tu tem que fazer isso, porque eu faço tudo isso. Eu acordo 3 da manhã, daí até às 6 já fiz exercício, já fiz aquilo outro. Eu falo, e aí no exercício ele ganhava dos caras que era atleta, na empresa só ele que resolvia todos os problemas. Aí ele não era importante dinheiro, mas ele falava que faturava não sei quantos por mês. Aí eu falei, cara... Que merda que eu sou, né? Aí veio o golpe, né? Aí veio o golpe. Tu veio, meu Deus, ele faz tudo isso. É que daí depois de uns dias eu vi que ele lançou um curso. Eu falei, filha da mãe, você tava fazendo o gatilho aí da escassez, aqueles gatilhos tudo aí. E às vezes a gente se pega também, né? Porque principalmente pessoas que trabalham na mesma área, né? Que estão na mesma profissão que a gente, que tem as mesmas... histórias parecidas, né? Sim. Mas o caminho de cada um é de cada um. E às vezes o que ela tá oferecendo ali na rede social não tem nada a ver. Sabe o que destravou? Que, tipo, até o Eric tava na barriga, né, e tal, né? Aí destravou, meu irmão, ele é meio CSI, ele pesquisa, mais velho. Aí ele pegou e falou assim, não, Felipe, esse fulano aqui, ele tem 3 governantas na casa dele, pra cuidar dos filhos. Como assim? Não, porque daí, olha aqui, ele pesquisou tudo a casa do cara. Eu falo isso muito para as minhas pacientes. Daí é fácil, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Tá falando ontem com isso. Você olha, né, lá a mulher, porque ela tá com um percentual de 13%, porque eu quero o corpo dela. Eu olho para os meus pacientes e eu falo, primeiro, o que aquela mulher fez?
1% das pessoas é genética e nasceram realmente com uma sorte de ter uma composição corporal muito favorável. O restante é muita garra ou hormônios, que também envolve garra, investimento e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa paga um preço para estar lá. Ela abriu mão de sair muitas vezes, ela abriu mão de comer coisas que ela queria. Então, querendo ou não, você acaba tendo que entender aquela história e ver se você quer aquilo para tua vida. Poxa, sou uma mãe recém-parida ali, tô com meu bebê com 2 meses, eu quero corpo de X? Opa, peraí. Isso cabe pra minha vida agora, né? O que o pessoal chega lá na consultória. O que ela fala assim, objetivo. Eu falo, tá, isso é coerente com a tua história. Né? Podemos encaixar na tua rotina. Quando eu vejo a rotina da pessoa, tudo mais. Tem filhos. Tem que entrar dentro de um contexto, né? Lógico. Em vez de ser um projeto para 2 meses, vamos fazer um para 1 ano. Né? Então vamos ampliar isso aí, né? Ou um projeto de vida, quem sabe, né? Uma mudança, né? E tal. Enfim, né? Você tem que ter essa coerência. Aí eu tenho que quebrar essa visão. Não, porque olha só, ela promete aqui e tal. Daí vem as hipnose bariátricas. Né? Verdade. Já viu essa? Já. Né? A pessoa realmente já fez bariátrica, daí ela agora vem de hipnose bariátrica. Tem pessoas. Tem eu não sei falar sobre que isso, porque daí isso, eu né, não... na internet. E daí vem aquela questão, né? Você paga 10 mil, daí faz um processo. E é muito louco porque, como você falou, assim, essas hipnoses bariátricas, né? Mas aquela pessoa que emagreceu ali naquele processo é porque ela lidou com os gatilhos. Não é porque ela enfiou o balão invisível. Tem gente que vende balão. Hipnótico aí, sim. Tem? É, claro, vende. Balão? Balão hipnótico. Você sabe que tem. Não, você sabe que Sim, dá pra pôr o balão, né? Sim. Beleza, então, Essa parte eu sei. Eles criam, através de gatilhos, através da hipnose, sugestões, que a pessoa vai ter o balão ali, que ela vai se sentir mal comendo. Funciona? Funciona, sim. A pessoa vai se sentir mal, vai se sentir estufada. Até que ponto? Até o ponto que ela fala assim, um dia que ela exagerou, ela falou, você não tinha... eu esqueci. Opa! Não, é que não tem, é só que ficou na cabeça. Acabou, perdeu. Então você tem que renovar o teu gatilho mental ali, né? Eu acho que, então, assim, funciona, a hipnose ajuda muita gente, entendeu? Tipo, a melhorar a qualidade de vida, a olhar pra vida melhor, tipo assim, eu acho que melhorar a tua qualidade de vida vem primeiro de se amar, né? Então, assim, o amor próprio você recupera e aí você tem vontade de lutar por você. Né? Então, obviamente, entra essa questão de você cuidar da alimentação, fazer um exercício. Então, primeiro busco me amar e aí depois eu vou estabelecer, né? Então, a hipnose, você vai trabalhar os gatilhos, igual você falou, né, Carla? Que vai trabalhar esses gatilhos e aí vai trabalhando os bloqueios, o que fez a pessoa se tornar isso. Que legal. Enfim. Nossa, é muito amplo, né? A gente fica até amanhã. Felipe, se você pudesse deixar uma mensagem aí pro pessoal, mas principalmente eu queria que você deixasse 2 mensagens. Uma para sua família. Olha ela. Olha, qual família? A minha esposa e meu filho. Sua esposa e seu filho. Essa é a sua família, não é? Sim, exato. É porque às vezes a visão de você é outra, né? Uma para sua família de por que acompanhar o Felipe em toda essa jornada maluca, né? Porque ser psicólogo, trabalhar com hipnose, trabalhar de uma forma diferente, né? Eu acho que é sair fora da curva, né? Sair fora daquela linha reta que todo mundo segue, porque né? a gente não falou aqui, porque a gente não deu muito lado pra ele na história que ele tava na trilogia da vida dele. A gente interrompeu. Mas ele abandonou um concurso para trabalhar de psicólogo com a hipnose. Então, assim, era um concurso que era o que a família queria, de certo modo, né? É assim, né? Posso entrar nisso rapidinho? Então, assim, eu era concursado e eu tava começando a migrar rapidamente, pra minha área particular, beleza. Só que assim, aí chegou uma hora que eu tava, de novo, mais uma vez, né, daquela dualidade. Ou eu decido alguma coisa ou eu morro, né, porque eu tô estressado. Bastante estressado. E aí, dentro de um curso lá, tava fazendo curso, e eram 10 dias de curso. Eu lembro até hoje disso aí. Aí eu lembro que o professor começou a falar, porque dá pra ganhar tanto, e trabalhar tanto,
Eu falo, filha da mãe, você ganha 10 vezes mais que eu. E não trabalha. Quem é você, cara? Você se formou ano passado, né? Tipo, e eu, né, cara, naquela luta. Você no concurso. E eu naquela luta, né, cara? Tal. É muito bom trabalhar. Tal, uma estabilidade, tudo né? Certo. Aí eu lembro que no primeiro ou no segundo dia eu liguei pra casa e falei, Priscila, tem que rever isso aí, porque eu acho que eu vou ter que sair do concurso, né? Tem que me planejar pra isso. Não, vamos conversar, tudo certo, tá, boa noite, tá. No outro dia, de novo, aquela cutucada, e eu cheguei à noite e falei, então, Priscila, tá decidido, eu vou sair de concurso. Já mudou, né? Eu falei, sim, tu falou ontem, né, que a gente vai conversar. Eu falei, não, já tá decidido, eu vou sair. Tá decidido, eu vou sair. Aí no terceiro dia... Ela achando vamos supor, era o quinto, sexto dia já, né? Aí eu falei, Priscila, então, eu decidi que vou sair, aí eu vou fazer assim, ó, vou chegar, vou falar com o meu chefe, e eu vou tirar férias e eu já vou sair. Aí ela, meu Deus, mas como assim? Não, tá decidido. No outro dia eu já liguei pro meu chefe, nem esperei chegar. Não, é porque vem uma... Quando você se trabalha... ali de querer mudar. Eu tava me trabalhando e aquilo encheu em mim. Se não fosse naquela hora, não ia ser. Era 2019. Então, assim, meses depois, pandemia. Entende? Era aquela hora. E aí eu liguei meu chefe, eu falei, eu tenho que falar contigo, cara. Por causa disso, eu quero sair e tal. Ele falou, não, Felipe, eu sempre falei pra você que você tem que voar e tal, não tem. Só que eu vou ter que tirar férias agora em julho. Eu precisava de você, eu tava contando contigo. Então, você fica em julho ainda? Não, eu fico nas tuas férias, aí eu tiro as minhas férias e saio. Pode ser? Ele falou, pode ser. Aí fizemos assim. Então quer dizer que era junho e em setembro eu já tava fora. Então foi assim, muito louco isso pra tua família. Foi, eu lembro que eu cheguei na minha mãe, que daí não morava com ela mais e tal. Aí eu contei pra todo mundo, mas eu só contei, né? Porque, tipo, eu já tava decidido. Já decidido. Já tinha pedido, já, na verdade. Já tinha falado com quem interessava, né? A Priscila a gente já tinha discutido, brigado e tal. Mas ela entendeu que tinha que ser daquela forma. Então é pra ela que vai essa mensagem hoje. Tinha que ser daquela forma. Mas ela me apoiou, ela sabia que eu ia conseguir e tal, mas ficou com medo, né? Aquele medo, tava reformando meu consultório e tal. E aí, cheguei na casa da minha mãe, daí veio a coisa. Falei, mãe, tinha que falar uma coisa pra você não saber pelos outros, né? Eu tô saindo do concurso. Falei, essa frase, estou saindo do concurso. O quê? Você tá louco? Um concurso que não sei o quê. Eu deixei ela falar, né? Eu falei, olha, não sei se você entendeu errado, mãe, mas eu não vim te pedir tua opinião. Forte, né? Eu falei... Comunicar. Com todo respeito, né? Não vim te pedir tua opinião. Eu vim te falar que eu estou saindo do concurso. Você me dá sua bênção? Daí ela já engoliu, né? Opa! Daí ela falou, não, é que você me pegou de surpresa, né, amigo? Daí, não, mas eu te abençoo, vai, eu acredito que vai dar certo, né? Então, beleza, aí segui a vida. Que legal. Aí no primeiro mês eu de férias ainda, já comecei a atender e tal. Eu falei, vou ficar sem agenda um tempo, né? Mas no primeiro mês já encheu agenda. Nunca ficou vazio. Encheu agenda, já começou. Que bom. É o Me profissionalismo dediquei no do Felipe. Então deixa uma mensagem pra galera ali, ó, nesse aqui. Eu acho assim que você que está aí passando por dificuldades, né? Passando por estresse, por um momento de turbulência, isso não é o fim, é só uma parte do processo. Né? O resultado, o teu objetivo final, o que tem para acontecer na tua vida, eu acho que ainda vai acontecer. Né? Por mais que possa não ser agora, não ser amanhã, não ser daqui a um mês. Mas não desista, porque isso é só parte do processo. Continua. Isso é um ator. Nossa, você dá vontade de chorar. Porque eu acho que todo mundo passa uma luta em algum momento ou tá passando em alguma área da vida, né? A gente se identifica, né? A gente se identifica, foi emocionante. E nós queríamos muito agradecer a sua presença. Foi muito legal e você tem um conhecimento gigantesco. A gente ficaria até amanhã aqui falando. Vixe, dá pra gente fazer vários livros aí. Vários Livrocast desse. Obrigada, Felipe. Eu acho que a gente precisa informar, né? O nosso objetivo com esse podcast é informar, que as pessoas conheçam quem tá atrás daquele jaleco ali que tá todo dia trabalhando. É muito linda a sua história, toda essa lição de vida que você dá. A gente deseja todo sucesso. E obrigada por fazer parte com a gente também aqui na clínica, né? Está fazendo parte da nossa história também, né? E para quem quiser saber mais, aqui embaixo vai estar o link do Felipe e o nosso. Curte esses negócios aí. Curte, segue, compartilha. Segue, compartilha. E Sininho, tá tudo se certo. inscreve no Sininho, canal. se inscreve no canal. E tchau, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Eu só vou agradecer porque, assim, ficou fera porque eu tô com fera aqui, né? Não, é porque já fui entrevistado em lugares que não ficam tão confortáveis. Então, obrigado. Que bom. Novamente o convite. E vamos até a marcar próxima. mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.